em nome de Jesus. Amém? Pai querido, Pai do céu, nós oramos a Ti. Obrigado, Jesus, por mais uma noite. Obrigado, Jesus, por essas vidas maravilhosas que estão comigo aqui ao vivo. Eu abençoo cada um em nome de Jesus. Aqueles que vão entrar, eu abençoo também em nome de Jesus. E eu declaro a vitória do Senhor, ó Pai, sobre cada um de nós. Espírito Santo, nos ensina, Pai, a ser igreja. Nos ensina, Pai, a ver como igreja, a falar como igreja. Nos ensina, Pai, a agir como igreja em nome de Jesus. Meu Deus querido, eu oro, Pai, abençoando teus filhos, declarando a tua vitória sobre cada um, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Hoje nós vamos aprender com a igreja de Pérgamo. Hoje nós vamos ler a carta do Senhor Jesus para a igreja de Pérgamo. E temos muita coisa que dizer, muita coisa que aprender também, né, com esta igreja. Eu não sei se os irmãos sabem, mas eu falei disso no primeiro dia. Cada carta escrita aqui em Apocalipse, né, cada carta do Senhor Jesus para essas igrejas, elas são cartas literais. Primeiro porque essas igrejas existiram, certo? De forma literal, né? Todas as igrejas têm um pouco da característica aqui de cada uma, mas a gente precisa ter principalmente como igreja as qualidades que Jesus exalta nas cartas aqui para as igrejas em Apocalipse, ok? Nós precisamos ter as qualidades, nós precisamos ouvir as repreensões e mudar o nosso coração. E outra característica é que cada igreja representa uma era da igreja na face da terra. Então, por exemplo, Éfeso é a igreja primitiva. Éfeso é a igreja dos apóstolos. Éfeso representa a fase da igreja que Pedro abriu, que Tiago, né, que Paulo, que Timóteo abriu. Né? Éfeso representa a igreja primitiva. Esmirna representa a igreja, né, mais ou menos do ano 200 depois de Cristo, do século 2 depois de Cristo. Já era a igreja pós-apóstolos, vamos dizer assim. Já era a igreja que existia, né, após Paulo ter morrido, Pedro, João, todos os apóstolos de Cristo, pelo menos, né, todos os grandes apóstolos de Cristo ali já haviam morrido, falecido, mas a igreja continuava. Então Esmirna representa essa fase da igreja. E Pérgamo representa a igreja do século IV. Pérgamo representa a igreja mais ou menos do ano 350 depois de Cristo, certo? É nessa fase da igreja aqui que Constantino, imperador de Roma, começa a interferir na igreja. Pérgamo representa a fase da igreja onde o governo, preste atenção, onde o Estado começa a entrar dentro da igreja, onde o governo e o Estado começam a ter influência dentro da igreja. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, da parte de Deus. É um perigo quando a igreja se mistura com coisas mundanas, ok? Guarda isso no coração de vocês. É um perigo quando nós, individualmente como igreja, mas é um perigo também quando uma denominação ela começa a se envolver com coisas mundanas. É errado falar de política na igreja? Não, mas é errado quando essa igreja começa a se aliançar, a fazer aliança, certo? Com o governo, com o prefeito, aí é um perigo. Essa igreja está fadada ao mundanismo. Então Pérgamo representa a fase na história da igreja, onde o imperador Constantino de Roma começa a entrar na igreja, começa a influenciar a igreja, e a igreja se deixa influenciar por ela também, ok? Então preste atenção, a igreja é o corpo de Cristo na face da terra, amém? Nós somos luz, nós não nos misturamos com as trevas, amém? Nós devemos ser sal, aleluia, nós não podemos nos tornar insípidos. Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. A igreja, quando ela agrada demais o mundo, tem uma coisa errada aí. A igreja não foi feita para agradar o mundo.
A igreja foi feita e criada pelo Senhor para andar na contramão do mundo. Aleluia, o Senhor Jesus andou assim. O Senhor amou o mundo de tal maneira. E é por meio da igreja que almas serão salvas e ganhas, em nome de Jesus, através do ID. Amém? Mas a mensagem que a igreja tem, a mensagem que a igreja precisa viver, a imagem que a igreja precisa ter, não é de amiguinha do mundo, não é de parceira. Na verdade, a mensagem que a igreja tem, ela vai contra o mundo. Vocês estão me entendendo? Então, a igreja, quando ela começou a se aliançar com o Estado, ela começou a se prostituir, a se corromper, e aí, meus irmãos, começou a dar tudo errado. Vamos ler a palavra do Senhor. Hoje é a terceira carta do Senhor para mim e para você como igreja. E vamos ver o que Jesus tem para falar conosco através desta carta à igreja de Pérgamo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, onde começa a nossa leitura. Deixa eu ver quem está aqui. Lorena, querida, a paz, seja bem-vinda. Cleiton, meu irmão, seja bem-vindo. Fernandinha, quem mais? Jamile, Igor, Deus abençoe todos vocês. Flávia, querida, seja bem-vinda. Amém. Vamos aprender mais com a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém. Diz o seguinte, Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Certo? Então vamos parando, vamos lendo cada versículo e parando ali para a gente entender melhor. Amém? Ao anjo da igreja em Pérgamo. Pérgamo significa altura. Pérgamo significa altivo. Ok? Significa altura, significa altivo. Então, o próprio nome desta igreja representa a fase em que a igreja começou a viver. A igreja, ela passou por uma fase de crescimento. A igreja de Pérgamo representa a igreja que é importante. Já comecei, hein? A igreja que é importante. Por que ela é importante? Porque ela é amiga do governador. Por que ela é importante? Porque ela é amiga de políticos. Porque ela é amiga e parceira de pessoas influentes, de pessoas poderosas. Essas pessoas poderosas começaram a elevar a igreja. Quando Constantino começou a se aliançar com a igreja primitiva, a igreja passou a ter templos grandes, bonitos e suntuosos, certo? A igreja não tinha templo. A igreja era feita nos lares. As reuniões eram feitas nos lares das pessoas. Não havia templo. A igreja não era templista. Mas depois que a igreja começa a fazer união, parceria e aliança com o imperador de Roma, ele começa a construir templos para a igreja. E como o próprio imperador frequentava os cultos, então esse templo, ele não podia ser um templo qualquer. Estão me entendendo? Os templos eram grandes, suntuosos, bonitos, cheios de mármore. Eram templos muito bem feitos. Por quê? Porque o imperador estaria ali no culto. Então ele não ia entrar num lugar qualquer. Ele não ia mandar construir um templo qualquer. E a igreja primitiva, a igreja de Pérgamo, representa essa fase da igreja. E a igreja começou a gostar do negócio. Por quê? Porque antes ela não tinha onde se reunir. Antes ela se reunia nos lares, nas casas, escondido de todo mundo. Agora a igreja, ela se reúne em templos feitos por homens, em templos bonitos. E a igreja passa a ser templista. A igreja passa a ter uma visão de templo. O lugar onde a igreja se reúne é no templo. Então preste atenção numa coisa que eu vou te dizer agora. É importante nós termos um lugar para nos reunir? Sim. Mas esse lugar que nós escolhemos para nos reunir não passa de uma sala, não passa de um salão, não passa de um prédio como qualquer outro prédio na cidade. Esse lugar, ele não tem nada santo. Esse lugar, ele não tem nada especial. Não é esse prédio, não é esse lugar que muda o coração das pessoas.
Não é esse lugar, esse prédio que influencia, que mostra Cristo às pessoas. É simplesmente um lugar para nos reunirmos, certo? Mas infelizmente a igreja ela se tornou templista. Ela se tornou focada nas reuniões feitas em templos, e esses templos começaram a ser lugares, entre aspas, né, santificados, importantes. Deus fala ali, Deus se manifesta ali. Vocês estão me entendendo? E aí as pessoas começaram a limitar o mover e o agir de Deus ao templo, ao prédio. Vocês estão me entendendo? A Bíblia nunca nos incentivou, meus irmãos, a sermos templistas. O Novo Testamento nunca nos incentivou a sermos templistas. A Bíblia sempre nos incentiva a olhar para Cristo. E aí, depois do templismo, começa a entrar dentro da igreja um outro problema. Qual é o problema? O clericalismo. O que é o clericalismo? O clericalismo é uma visão onde os sacerdotes, as pessoas que são ungidas, as pessoas que são líderes, elas têm uma unção especial em prol do povo. O povo tem uma unção aqui, mas os líderes estão aqui na unção diante de Deus. A oração do líder, ela é escutada mais do que a dos irmãos. A oração do líder é mais poderosa. Só o líder pode ir lá expulsar demônio. Os liderados não podem, porque eles não são pastores. Vocês estão me entendendo? Depois do templismo, começa a entrar dentro da igreja o clericalismo. Preste atenção. A igreja era feita nos lares, numa roda, num círculo. Todo mundo era igual. Quem chegava na reunião não sabia quem era maior do que ninguém, porque eles se reuniam em círculos. Agora a igreja, ela tem um palco. Agora a igreja, ela tem um altar mais elevado. Então quem sobe naquele altar, quem está naquele altar é mais importante, é mais ungido. Isso chama-se clericalismo. E essa é uma maldição que entrou na igreja. Essa é uma maldição que acaba com a igreja. Essa é uma maldição que denigre a igreja. E muitas pessoas se prendem nessas coisas. Aí o que fizeram? Fizeram um palco e um altar. Colocaram cadeiras ali. Você entendeu? E é todo mundo que pode sentar nessas cadeiras? Nananina, não. Quem que pode sentar nessas cadeiras? Só pastores e presbíteros. Só homens ungidos, homens escolhidos. Aí vamos tirar uma foto da igreja? Tá lá, né? Todos os líderes sentados em cadeiras num lugar elevado. E lá embaixo tá o resto da multidão. Presta atenção, tem igreja que pega a cadeira do pastor, presidente da igreja, e coloca a cadeira dele maior. A cadeira dele tem um negócio assim, ó, atrás. A cadeira dele é grande e as cadeiras dos outros pastores e dos outros presbíteros é menor. A cadeira dele é maior. Então quem chega na igreja, qual a visão que ele tem? O que ele imagina? Não, quem está aqui embaixo, né, é a plebe. Quem está ali em cima é o clero. Ali é quem tem unção, ali é quem tem conhecimento, ali é quem pode. E quem está sentado na cadeira do meio, que é aquela cadeirona grande, aquele dali é o Jesus da terra. Vocês estão me entendendo? Meus irmãos, isso é maligno. Oh Deus, isso precisa sair do âmbito da igreja. Isso precisa sair do nosso coração. Isso precisa sair das nossas reuniões em nome de Jesus. Amém? Coloque a mão no seu coração agora. Ore comigo, declare comigo em nome de Jesus. Ore comigo e declare assim: Senhor, tira do meu coração todo clericalismo. Tira do meu coração todo templismo. Tira do meu coração todo legalismo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que é outra maldição que está na igreja. Meus irmãos, hoje, né, um trono, a Nath escreveu aí, literalmente é um trono. O pastor presidente senta num trono. Meus irmãos, isso não é de Deus. Isso não é igreja. O Senhor Jesus não nos ensinou essas coisas, mas a religião sim. A união da igreja com o Estado trouxe isso. Então preste atenção. Pérgamo significa altura. Pérgamo significa altivo. Nós, como igreja, não podemos ser uma igreja soberba, uma igreja altiva. Amém? O problema da igreja de Pérgamo é a soberba que ela passou a ter por causa das amizades,
por causa dos templos, por causa das roupas, por causa das companhias. A igreja de Pérgamo se tornou uma igreja soberba. E nós, como igreja, temos que ser humildes em nome de Jesus. Amém? Podemos sim desfrutar daquilo que o Senhor proporcionar para nós. Podemos ter um templo grande, bonito, podemos nos reunir em um lugar confortável, com cadeiras bonitas, com ar-condicionado e tudo mais. Amém? Mas o nosso coração como igreja, ele continua humilde. Ele não se exaltar por causa do tamanho do prédio em que nós nos reunimos. Aleluia! O Senhor diz o seguinte: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Como que Jesus se apresenta para Pérgamo? Jesus se apresenta para a igreja de Pérgamo como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Esta espada representa a palavra do Senhor. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, Hebreus 4, 12, lá está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de separar alma e espírito, capaz de separar juntas e medulas. Aleluia! Então, essa espada afiada de 2 gumes, que sai da boca do Senhor Jesus, representa a palavra de Deus. Então, preste atenção. O Senhor está dizendo para Pérgamo: eu vou julgar você através da minha palavra. Aleluia! É assim que nós somos julgados. É assim que a igreja é vista. A igreja deve ser vista por meio da palavra. Amém? A igreja não deve ser vista por meio da estrutura que ela tem. Estão me entendendo? Então, uma igreja pequenininha é uma igreja menor em unção, em poder do que uma igreja grande? Isso não tem nada a ver. Estão me entendendo? A estrutura não deve nos definir. O tamanho não deve nos definir. Pastor, o que deve definir uma igreja? A palavra. Preste atenção. Como que você escolhe uma igreja para você congregar? Você vai filtrar esta igreja através da palavra. É uma igreja que prega a Bíblia? É uma igreja que está de acordo com a palavra? É uma igreja que o líder dessa igreja, ele é humilde ou ele é soberbo? Ele é humilde? Ele é idôneo? Ele é sábio? É um homem maduro? Entendeu? Filtre a igreja, não pela estrutura, mas pela palavra. Tem pessoas seguindo igrejas pela estrutura. Tem pessoas seguindo pessoas pela estrutura e não estão filtrando esses lugares, essas pessoas, pela palavra de Deus. Jesus diz para Pérgamo: eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu sou aquele, Pérgamo, que vai olhar e falar com você usando a palavra. Aleluia! Essa é a lente que nós temos que ter o tempo todo, a palavra, para julgar todas as coisas. O versículo 13 diz o seguinte: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Olha aqui, Pérgamo estava num lugar não muito agradável. Pérgamo estava no lugar onde estava o trono de Satanás. Isso aqui é um perigo. Por que o trono de Satanás? Porque o imperador, Roma, representava o mundo. O Império Romano, ele representa o governo do anticristo. Tanto que na profecia bíblica, quando nós lemos sobre o reino do anticristo, o reino do anticristo será o Império Romano ressurgido. Vocês estão me entendendo? Quando nós vamos lá para Daniel, na visão da estátua de Nabucodonosor, a gente vê que as pernas eram de ferro. As pernas de ferro na visão da estátua de Nabucodonosor representam o Império Romano. Os pés, que representam o reino do anticristo, eles eram de ferro misturado com barro. Ou seja, um pouco do material das pernas foi para os pés. Se os pés representam o governo do anticristo, quer dizer que no governo do anticristo vai ter características do Império Romano, que é as pernas de ferro naquela visão. Vocês estão me entendendo? Então o Império Romano representa o reino do anticristo, o governo do anticristo. E aí o que é que o Senhor diz? Eu sei, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Por que isso daqui? Porque o Império Romano começou a influenciar a igreja. E o Império Romano
começou também a governar através da igreja. E a igreja começou a entrar dentro da política, começou a entrar dentro do Império Romano. E a igreja, ela se viu se prostituindo com o governo, com o Império Romano. Então, onde está o trono de Satanás representa esse império. Versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mais uma vez o Senhor faz referência a esse lugar onde estava a igreja de Pérgamo, que não era um lugar onde estava a presença de Deus, mas era um lugar onde estava o trono de Satanás. Meus irmãos, deixa eu só falar mais um pouco sobre isso, para eu comentar sobre Antipas. Eu já vi muitas igrejas de Goiânia, muitas igrejas em Goiânia, tem líderes, pastores, que são presos em governos, que são presos em prefeitura, que são presos em governos, em senadores, em presidentes, deputados e por aí vai, sabe? É triste ver isso, por quê? Porque na hora do voto, o político chega lá na igreja e o político oferece ajuda, né? Ele pede a ajuda da igreja. Aí a igreja ajuda o político com o quê? Com aquilo que ele quer, que é o voto. Mas aí a maioria das igrejas pedem algo para esses políticos, que geralmente não é algo pequeno. E quando esses políticos entregam nas mãos dos pastores e das igrejas aquilo que elas pediram, tem igrejas que pedem templo, tem igrejas que pedem lote, tem todo tipo de pedido. Tem igreja que pede dinheiro, tem igreja que pede cargo público, certo? Os políticos dão esses cargos, dão aquilo que a igreja pede. Só que durante todo o mandato daquele político, a igreja fica presa nele. Isso é maligno, isso é humilhante para a igreja. Pastores que têm que se submeter a governadores, a políticos, não pela autoridade que eles são, mas pela barganha que houve na hora do voto, pela troca que houve na hora do voto. Nós, como igreja, não podemos aceitar isso e nem viver assim em nome de Jesus. Amém? O que estão comentando aqui? Deixa eu ler aqui um pouco, deixa eu parar aqui para ler. Ar-condicionado de Deus, o que vocês estão comentando? Minha amiga, tem pessoas idolatrando pessoas. Tudo aquilo que a gente idolatra nos fere, isso é verdade. Boa, Lorena, isso é verdade. Vamos continuar? O Senhor sabia onde Pérgamo estava, e o Senhor disse: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserves o meu nome e não negaste a minha fé. Então, por mais que essa igreja habitasse nesse lugar, ela não negava o nome e não negava a fé dela também, pelo menos algo positivo. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. E aqui o Senhor cita um personagem. O Senhor diz: olha, eu sei onde você está, eu sei que você conserva o meu nome, não negou a sua fé, né? Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Antipas representa um discípulo que era fiel, que era testemunha do Senhor Jesus. Antipas representa, né, um mártir, alguém que morreu por causa do testemunho que ele sustentava, de alguém que morreu por causa da fidelidade que ele tinha ao Senhor e à sua palavra, porque o texto diz: o qual foi morto entre vós. O nome Antipas significa como o Pai. Aleluia. E é assim que nós devemos ser. Antipas era alguém que se opunha. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Antipas era alguém que se opunha àquele sistema maligno que estava entrando dentro da igreja. Antipas era um discípulo que guardava a fé, o testemunho e a fidelidade dele. E ele era contra. Anti significa ser contra. Paz significa povo. O nome Antipas, anti significa contra. Paz significa povo. Então, Antipas representa o quê? Aquele que é contra o povo. Por quê? Porque nós, como igreja,
Não fomos criados e feitos para agradar a multidão. Nós fomos feitos para agradar o Senhor e a palavra do Senhor. Então Antipas é essa pessoa que vai contra, essa pessoa que resiste. Aleluia! Nós, como igreja, nós não podemos ser coniventes com coisas mundanas, com pecado. Nós, como igreja, nós não podemos fazer vista grossa só porque o dízimo do irmão é alto, só porque fulano de tal é muito rico, e aí eu vou passar a mão na cabeça dele. Vocês estão me entendendo? Antipas significa contra o povo. Quando a política e o governo começaram a entrar dentro da igreja e começaram a dar benefícios à igreja, o povo, de modo geral, gostou. Mas Antipas, que guardava a palavra do Senhor, que guardava o testemunho do Senhor, Antipas que era fiel ao Senhor, ele resistia a isso. Ele não se agradava desses mimos que a igreja recebia em troca de favores, em troca de autoridades, em troca de templos, em troca de riquezas, em troca de dinheiro. Vocês estão me entendendo? Então, nesta geração de hoje, aleluia, que você seja um Antipas. Aleluia. Que você seja o Antipas da sua geração. Que você seja o Antipas da sua casa, do seu trabalho. Aquele que não vai com a multidão. Aquele que não é levado pela manada. Mas aquele que guarda o testemunho, aquele que continua sendo fiel à palavra, fiel ao Senhor, independente da circunstância. Aleluia. Então, no meio de Pérgamo, havia uma pessoa, uma testemunha, alguém fiel, chamado Antipas. E essa pessoa, por causa da sua fidelidade, ela morreu. Mas ela guardou o testemunho, guardou a fidelidade e guardou a fé em nome de Jesus. Nós não estamos aqui para agradar multidão. Na verdade, eu vou até dizer uma coisa para os irmãos. Jesus nunca foi muito fã de multidão. Nós percebemos na palavra de Deus que a multidão seguia Jesus. E Jesus fez um discurso muito duro. Depois daquele discurso, a multidão foi embora. E Jesus pergunta para os discípulos, e vocês também não querem ir embora? E Pedro, tomado pelo Espírito Santo, diz, Senhor, para onde iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Então ali os discípulos ficaram. Então preste atenção, Jesus tinha 12. Dos 12, Jesus tinha 3. Pedro, Tiago e João, que ele chamava para os momentos de oração separado dos outros. E na verdade só um dos 3 reclinava o peito, reclinava a cabeça no peito de Jesus, e era o discípulo amado que era João. Então Jesus tinha 12. Dos 12 ele tinha 3. Dos 3 só um tinha liberdade com ele. Então Jesus nunca teve esse agrado de multidão. As pessoas se oprimem quando o culto está vazio. As pessoas se oprimem quando a live não deu tantas pessoas. Igual que nós temos 7 pessoas, glória a Deus por isso. Tem pessoas que se oprimem, tem pessoas que se condenam quando elas fazem um projeto e não vai todo mundo para aquele projeto. Então o povo tem muito essa visão de multidão. E nós não precisamos de multidão. Jesus só precisou de 12. Aleluia. Então Antipas é a fiel testemunha do Senhor. Antipas contra o povo. É aquele que vai contra o sistema, vai contra aquilo que é errado, vai contra aquilo que é maligno, por causa do Senhor Jesus e por causa da palavra de Deus. Versículo 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Agora o bicho pega. O qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu, tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então, versículo 14. O Senhor tem uma repreensão contra Pérgamo. Qual é a repreensão? Tenho, porém, contra ti, tenho todavia contra ti algumas coisas. Primeira, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Pastor, o que significa isso? Qual é a mensagem que o Senhor tem para nós hoje como igreja, através da carta de Pérgamo? Qual é a repreensão? A repreensão é que no nosso meio existem pessoas que sustentam a doutrina de Balaão. Qual era a doutrina de Balaão? Balaão era um profeta, era um vidente que foi contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Então já começa aí.
A doutrina de Balaão começa já com esse direito de amaldiçoar as pessoas, certo? Em nome de Jesus, receba o que está na palavra. A Bíblia diz que sobre ti não vale maldição e nem encantamento. Diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia. Sobre você não vale maldição e nem encantamento. Aleluia. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus. Então não tenha medo de maldição, de condenação. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que têm esse princípio de vida e tem pessoas que têm esse princípio de ensino. Eu te amaldiçoo, você está sem cobertura, debaixo de maldição e papapá. Ó, não mexe comigo não, que eu sou homem de Deus, senão eu jogo uma praga na sua vida. É um macumbeiro crente, né? Porque ele joga praga, ele faz feitiçaria, ele faz obra de feitiçaria contra a vida das pessoas. Meus irmãos, você está em Cristo. Macumba não pega em Cristo. Maldição, encantamento, nada disso pega em Cristo. E eu estou em Cristo. Então isso não tem valor sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Põe a mão sobre a sua cabeça e declare comigo agora em nome de Jesus. Eu sou protegido, eu sou guardado, eu estou livre de todo mal, em nome de Jesus, aleluia. Declare mais, fale assim, o Espírito Santo é quem tem poder sobre a minha vida. Diga, a minha vida está nas mãos do Senhor Jesus, aleluia. Satanás não nos toca, glória a Deus por isso. A doutrina de Balaão significa isso, representa isso, alguém que amaldiçoa. E aí Balaão subiu no monte, viu o povo de Israel lá embaixo e ele foi amaldiçoar. Quando ele foi amaldiçoar, o Senhor colocou palavras de bênção na boca de Balaão. E ele tentou fazer isso por 3 vezes. Balaque falou, não, eu te dou mais dinheiro, vai lá de novo. E aqui tem outra característica da doutrina de Balaão. Balaão se dispôs a amaldiçoar o povo de Israel por causa de... Deixa eu fazer bem perto aqui. Dinheiro. A doutrina de Balaão, ela também ensina àqueles que servem, àqueles que profetizam, àqueles que pregam, àqueles que abrem igreja, àqueles que andam usando o evangelho em troca de dinheiro. Oh Deus, de graça você recebeu, de graça você tem que dar. Oh Pai, meu Deus. O meu ministério, oh Senhor, o meu ministério de pregar a palavra me foi dado de graça, certo? Por que eu vou cobrar? O dom que eu tenho foi dado de graça, por que eu ponho preço? Vocês estão me entendendo? Existem pastores, existem líderes que não saem de casa por menos de 3 mil, por menos de 5, por menos de 7 mil reais, para pregar na sua igreja. Por quê, pastor? Ele mora lá em Belém? É longe? Não, mora em Goiânia. Mora a 15, 10 quilômetros da sua casa. Eu acho isso um absurdo, meus irmãos. Existem pastores que moram a 5 quilômetros de outra igreja. Existem pastores que moram a 10 quilômetros de outra igreja. Existem pastores que moram a menos de 100 quilômetros, 200 quilômetros de um município, de uma cidade. Mas por menos de 7 mil reais, eles não saem de casa para ministrar na sua igreja. Isso é a doutrina de Balaão. É pregar, é fazer a obra de Deus por meio de ganhos financeiros. Igreja não é empresa para se ganhar dinheiro. E é o que tem acontecido. Tem muitos pastores, tem muitos líderes, tem muitos pregadores se profissionalizando. Existem muitos pastores profissionais porque se tornaram profissionais em ganhar dinheiro. Ele prega a palavra de forma profissional. Eu vou ir pregar, meu irmão, eu vou ir pregar, pastor. Mas é o seguinte, né? Eu peço uma oferta aí de 700 reais. Eu peço uma oferta aí de 3 mil reais. Para que você quer isso? Você entendeu? Você quer sustento do céu? Viva pela fé. Mateus capítulo 6 diz que nós não precisamos nos preocupar com o comer e o beber. Não precisamos nos preocupar com nada disso. Vocês estão me entendendo? Então você quer sustento? O Senhor é quem te sustenta. Então a doutrina de Balaão envolve fazer a obra de Deus
em troca de dinheiro, por dinheiro. Uma coisa, me entenda, uma coisa é eu ir pregar numa igreja e Deus colocar no coração dos irmãos me abençoar. Isso daí todos nós temos liberdade de fazer. Eu tenho liberdade de te abençoar financeiramente. E você tem liberdade de me abençoar financeiramente também. Isso daí é princípio bíblico, na verdade. Vocês estão me entendendo? Isso daí nós temos total liberdade de fazer, certo? Então, as igrejas têm total liberdade de ofertar na vida dos pregadores, dos músicos e das pessoas que vão ali tocar e trabalhar e tudo mais. Mas outra coisa é você precificar, vocês estão me entendendo? É você precificar aquilo que você está fazendo, como no caso, pregar a palavra de Deus. Outra coisa é alguém me chamar para ir pregar lá no Tocantins. E eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições para pagar a passagem nem para pagar a hospedagem. Isso é uma coisa. Aí você vira para as pessoas, para os irmãos e fala também: irmãos, eu me disponho a ir, mas eu não tenho dinheiro para pagar nem passagem e nem hospedagem. Pastor, pode deixar que a igreja paga. Pronto. E eu tenho que ir lá, pregar a palavra e voltar. Porque eles vão pagar minha passagem e minha hospedagem. E se eu voltar sem nenhum real no bolso, eu tenho que voltar glorificando o nome do Senhor. Porque eu tive a oportunidade de pregar a palavra para os irmãos. Amém? Agora, irmãos, vocês têm que pagar a passagem, têm que pagar a hospedagem e mais 5 mil reais. Mais R$1.000. Esses R$1.000 é de quê, pastor? Não, é para mim mesmo. Para eu passar a semana aí. Semana que vem eu estou em outro lugar, eu vou cobrar mais 1.000. Vocês estão me entendendo? Meus irmãos, pasmem. Pasmem. Eita, amém, ui, vixe. tá pesado aqui o negócio? Meus irmãos, pasmem. Tem pastor no Brasil que cobra 50 mil reais para pregar numa igreja. Tem pastor no Brasil que cobra 30 mil reais para pregar numa igreja. Meus irmãos, se ele pregar 4 vezes no mês, essa pessoa ela tem 200 mil reais por mês. Vocês estão me entendendo? Isso é um absurdo, uma pessoa cobrar 50 mil reais para pregar numa igreja. Ah, mas ele prega 3 horas. Pode ser 10 horas. Isso é um absurdo. Paulo sempre foi ajudado pelos irmãos. Mas o apóstolo Paulo jamais precificou, jamais disse: eu vou para a Macedônia, mas vocês têm que me dar, $10.000. Paulo jamais fez isso. Amém? A doutrina de Balaão envolve, defende o evangelho, a igreja, a obra, tudo ser feita por dinheiro. A inflação tá terrível. A inflação tá terrível. Cláudio Duarte, cobra quanto, o senhor sabe? Não sei, meu irmão. Na verdade, eu não vou mentir, não. Eu sei. Mas eu não vou falar. Depois eu te mando uma mensagem. Ai, ai, meu senhor. Meus irmãos, vamos continuar. E por último, a doutrina de Balaão envolve prostituição espiritual. A doutrina de Balaão. Por que a doutrina de Balaão envolve isso? Balaão tentou amaldiçoar o povo 3 vezes. Balaque falou para ele: eu te pago para você ir lá. E mais uma vez falou: não vou, porque toda vez que eu vou lá, Deus põe palavra de bênção na minha boca. Balaão falou assim: já sei o que você pode fazer. Eu fiquei sabendo que os homens de Israel não podem se envolver com mulheres de outras nações. O homem judeu, ele só pode namorar e casar. Na verdade, não havia namoro, né? Corta esse namorar aí, apaga, certo? Na verdade, um homem judeu, ele só podia casar com uma mulher judia. E aí Balaão falou o seguinte para Balaque: faz o seguinte, pega umas mulheres bem bonitas, prostituta, pega as prostitutas mais bonitas que você tem aí no reino e envia elas lá pro arraial do povo de Israel. E faz as mulheres seduzirem os homens judeus e se deitarem com elas. Balaque falou: beleza. E aí Balaque pegou as prostitutas que haviam na terra dele e enviou para o arraial de Israel. Elas seduziram os homens e os homens dormiram com aquelas mulheres. Aquilo desagradou o Senhor.
O Senhor se irou porque os homens de Israel estavam se envolvendo e às vezes até se casando com mulheres que não eram do povo deles. E aquilo dali trouxe castigo de Deus sobre o povo de Israel. Aí Balaão conseguiu castigar o povo, Balaque também. Então qual é a doutrina de Balaão? É a doutrina que induz o outro ao erro. Sangue de Jesus tem poder. Ser um motivo, ser uma causa de levar alguém ao pecado, de levar alguém ao erro. Vocês estão me entendendo? Por isso que é muito sério pregar a palavra de Deus, é muito sério ser um líder, ser uma pessoa que conduz. Por quê? Porque ai daquele, escuta o que eu estou dizendo, pela palavra de Deus, ai daquele que conduz um rebanho, ai daquele que conduz um povo, que conduz uma pessoa ao pecado, ao erro, aquilo que desagrada o Senhor, aquilo que é contrário à palavra do Senhor. Ai daquele. Amém? Vamos lá, o tempo está voando. Versículo 15 diz assim: outro sim, também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Pastor, quem são os nicolaítas? A Bíblia, na verdade, ela não dá com precisão se esse povo existiu ou não. Mas o nome nicolaítas, essa palavra nicolaítas, significa destruição do povo. A palavra nico significa conquistador. E a palavra laítas vem de laico. Laico é povo. Então, nicolaíta, na raiz da palavra no grego, significa o quê? Conquistador do povo. Numa linguagem bem simples, o nicolaíta é aquele que oprime o povo. Você não foi chamado para oprimir o povo. Essa é mais uma mensagem dessa carta do céu para nós hoje como igreja. Você não foi escolhido para dominar sobre ninguém. Ninguém é dono de ninguém. Você não foi escolhido para oprimir o povo. Eu como líder, eu como pastor, amém? Eu não posso oprimir as pessoas, destruir as pessoas, oprimindo-as, controlando-as. Vocês estão me entendendo? A igreja não é minha, a igreja é do Senhor Jesus. Aleluia. Eu fui chamado e escolhido para organizar, para conduzir os irmãos. Mas todos nós somos ovelhas e todos nós vamos andar juntos em nome de Jesus. Então, o nicolaíta é aquele que oprime, é aquele que conquista, é aquele que domina o povo. As pessoas não têm opinião própria, as pessoas não têm visão, as pessoas não podem ter voz, as pessoas não podem ter opinião. Por quê? Porque elas são dominadas e oprimidas a andar do jeito que eu quero, a fazer o que eu quero. Vocês estão me entendendo? E muitos pastores têm essa postura, muitas igrejas têm essa postura. Eu sou o pastor, quem manda aqui sou eu. E se você não quiser fazer desse jeito, problema seu. Vai embora, pega sua mala e vai embora. Como assim? A igreja é sua? A igreja não é sua, a igreja é do Senhor. Então, existem muitos líderes assim, existem muitas igrejas assim. Ó, você está aqui. Mas se você sair daqui, cuidado, hein? Que lá fora o leão tá lá, Satanás está solto. Se você sair daqui, você morre. Se você sair daqui, você é destruído. Se você sair daqui, você está no mundo. Aí o povo vive ali dentro daquela igreja, dentro daquela dominação, mas oprimido, cercado. Esse é um nicolaíta. Que nós, em nome de Jesus, não andemos nas obras dos nicolaítas. E eu quero chamar a atenção a duas coisas. O versículo 14 disse o seguinte: sustentam a doutrina de Balaão. E o versículo 15 disse: sustentam a doutrina dos nicolaítas. Não sustente doutrina antibíblica, doutrina herética. Não sustente essas coisas. Joga fora. Não deixe isso descer para o seu coração em nome de Jesus. Amém? A Lorena disse aqui, por isso que temos que buscar, ler, estudar. O povo sofre por falta de conhecimento. Não quer o abençoador, só quer a bênção. É verdade. Não quer transformação. Temos que depender do Senhor, não de homens. Aleluia. Eu estou lendo meio assim porque para mim está torto, entendeu? Para mim o texto está torto. Então eu estou lendo devagar. É isso mesmo, Lorena. O povo perece por falta de conhecimento. Então, ó, em nome de Jesus, sustenta a fé, sustenta a palavra do Senhor, mas não sustente a doutrina de Balaão, não sustente a doutrina dos nicolaítas. Versículo 16, caminhando para o fim. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora.
e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Olha a advertência do versículo 16. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Isso aqui está falando do arrebatamento. Isso aqui está falando da volta do Senhor Jesus. Jesus estava dizendo para a igreja de Pérgamo, se arrependa, porque senão eu venho, e você nem vai me ver quando eu vier, você fica. Vocês estão me entendendo? Então preste atenção. Como que nós não podemos ser? Nós não podemos ser soberbos. Nós não podemos fazer por dinheiro. Nós não podemos amaldiçoar. Nós não podemos induzir outras pessoas ao erro, armar ciladas para as pessoas. Nós não podemos oprimir o povo, dominar o povo. Preste atenção, nós temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o Consolador. Toda pessoa que vem até nós precisamos consolar, porque o consolo é a obra do Consolador. Aleluia. A igreja deveria ser um lugar leve. A igreja deveria ser um lugar prazeroso, um lugar tranquilo, um lugar de descanso para a alma oprimida. Mas quantas pessoas do mundo têm medo de entrar numa igreja evangélica? Porque ali elas vão achar condenação. Ali elas vão achar opressão para o pecado delas, para o erro delas, para a atitude delas, para a vida delas. Então, como elas não querem viver assim, o que elas fazem? Elas evitam. Eu escutei um testemunho de um pastor que estava evangelizando, e eles estavam evangelizando uma região onde a prostituição ali era muito grande. E ali tinha uma mulher que se prostituía, mas ela também levava a filha dela, de 6 anos, para se prostituir. Ela ganhava com a filha dela de 6 anos, em um dia, o que ela como adulta não conseguia ganhar em um mês. E o pastor ouviu a história daquela mulher, ficou condoído, compassivo com a história dela. E aí aquele pastor virou e falou assim para aquela mulher, com todos esses problemas, com todo esse erro, você nunca procurou por uma igreja? Você nunca procurou por ajuda de uma igreja pela sua filha? A mulher virou para aquele pastor e disse, igreja? O senhor ficou doido? O senhor ficou maluco? O senhor quer que eu vá a uma igreja? O senhor quer que eu fique pior do que eu já estou? O senhor quer que a minha mente fique mais oprimida do que ela já está? Então olhe a visão que aquela mulher tinha de igreja. Ela já vivia oprimida na mente e no coração pelo erro em que ela vivia e induzia a filha dela a viver. Mas ela achava que se ela entrasse numa igreja, ela seria culpada, olhariam para ela com nojo, com julgamento, apontariam o dedo e ela ficaria pior do que ela já estava. Essa é a visão que muitas pessoas têm sobre a igreja. Sabe por quê? Porque muitos têm sido nicolaítas, opressores, julgadores e condenadores daqueles que vêm de fora. E nós temos que promover alívio, aleluia, que o Espírito Santo use você para aliviar os corações, em nome de Jesus. O versículo 16 fala que o Senhor virá, e essa igreja, se ela não se arrepender, a espada, que é a palavra de Deus, a julgará, a sentenciará. O versículo 17 diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Então, se a igreja de Pérgamo se arrepender, e nós hoje como igreja, se nós aceitarmos toda essa repreensão que a carta de Pérgamo tem para nós como igreja, nós comeremos do maná escondido. O maná é Cristo. O maná que foi dado ao povo de Israel no deserto representava Cristo, porque Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Então o Senhor está dizendo, ao vencedor, eu darei a ele comer, se alimentar do pão vivo que desceu do céu, que é Cristo, meu filho. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha branca escrita um novo nome. Olha aí, o vencedor receberá um novo nome, escrito numa pedrinha, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Outra promessa ao vencedor é que ele receberá um novo nome. Receber um novo nome fala de nova vida, fala de um novo tempo de Deus na nossa vida. Aleluia! Preste atenção.
Todas as vezes na Bíblia em que Deus muda o nome de alguém, é porque Deus quer ministrar um novo tempo, uma nova vida sobre a vida dessa pessoa. Aleluia! Exemplos disso, Abrão se tornou Abraão. Oh, glória! O Senhor mudou a vida dele. Receba essa palavra sobre a sua vida. Jesus tem um novo nome para você. Jesus tem um nome superior, mais excelente para você. Amém? Seja um vencedor. Aceita essas repreensões e muda o coração em nome de Jesus. Abrão, que era pai de filhos, se torna Abraão, pai de multidões. Jacó, usurpador, enganador, se torna Israel, príncipe de Deus. Aleluia! É maravilhoso, não é? Cefas se torna Pedro. Aleluia! Porque sobre essa pedra, através de você, eu vou iniciar a minha igreja. Sempre que o Senhor mudava um nome, aleluia, Mara, amargura, foi transformado em Sara, princesa. Que maravilha! Todas as vezes que Deus mudou o nome de alguém na Bíblia, é porque o Senhor queria mudar a vida dessa pessoa. Ao vencedor, eu darei um novo nome, eu darei vida nova. Escrita não é pedrinha branca. Pastor, o que representa essa pedrinha branca? A pedrinha branca, ela representa escolha. Ela representa seleção. Então o Senhor está dizendo, eu te escolhi. Antigamente, as votações, os pleitos eram feitos com pedrinhas. As pessoas escreviam em pedrinhas brancas o nome ali, por exemplo, do candidato e depositavam. Então, a contagem das pedrinhas brancas significava e representava quem tinha vencido aquela eleição. Então, a pedrinha branca significa eleição, significa escolha. Amém? Significa separação. O Senhor está dizendo ao vencedor, eu escolherei ele, certo? E darei a ele uma vida nova. Ao meu escolhido, eu darei uma vida nova em nome de Jesus. Glória a Deus. Receba como igreja essa promessa de se alimentar do maná escondido, que é Cristo. Receba uma vida nova. Receba essa posição de escolhido que o Senhor tem para mim e para você nessa noite em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Antes de orar, eu vi um comentário grandão aqui. Opa, deixa eu ver. Da Flávia. Muitas igrejas usam os nossos erros para nos prender. Poxa vida, é verdade. E não para nos libertar. Infelizmente, é a verdade. Ainda usam isso em proveito próprio. É verdade. Usam isso para te oprimir, te envergonhar e se colocar numa posição melhor. Presta atenção. Bom a Flávia ter dito isso. Existem pessoas que para elas serem, elas humilham as outras. Elas subjugam as outras. Então elas te oprimem até você descer ao fundo do poço, para que elas sempre continuem por cima. Isso é maligno, isso é doutrina dos nicolaítas, isso é doutrina de Balaão, isso é do inferno. Amém? Vamos orar nessa noite em nome de Jesus. Papai querido, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, pelos ensinos que nós recebemos hoje. Pai amado, Pérgamo significa altivo. Pérgamo significa altura. Pérgamo, Senhor, representa a fase da igreja, em que a igreja se ensoberbeceu pelos templos que tinha, pelas amizades que tinha, pelas influências que tinha. A igreja se ensoberbeceu pelo dinheiro que tinha, pelo poder que ela foi conquistando. Pai amado, guarda o nosso coração da soberba. Senhor, que nós tenhamos sim, porque o tempo de hoje nos proporciona, Pai, um lugar confortável, com uma cadeira boa, com ar-condicionado bom, com um som bom, com uma equipe boa. Mas, Senhor, que nada disso cresça no nosso coração. Que nada disso, Senhor, nos torne pessoas soberbas, ó Pai. Que nós entendamos hoje que como igreja, Pai amado, a igreja não se resume na estrutura, mas a igreja se resume na fé, no coração, no testemunho que ela tem, na fidelidade dela, Pai. Senhor, que hoje o Senhor possa levantar, ó Pai, nesta live, muitos Antipas. Em nome de Jesus, meu irmão, receba ousadia, receba coragem, receba graça de ser um Antipas,
de ser aquele que foi contra o sistema mundano na igreja. Receba força e graça e coragem para você combater, para você denunciar. Oh, aleluia. Levanta, Pai amado, homens e mulheres que denunciem a heresia, obras satânicas, denunciem o mundanismo dentro da igreja. Pai amado, que nós não andemos com fingimentos, que nós, ó Pai, não andemos, Senhor, fazendo vista grossa, mas que nós sejamos uma igreja que é luz em meio às trevas. Que os nossos olhos estejam abertos, o nosso espírito sensível. Pai amado, levanta Antipas nesta noite para combater esse trono de Satanás que tem entrado nas igrejas e no meio do povo de Deus. Senhor, nos livra, Pai, de andarmos na doutrina de Balaão, a doutrina da maldição, a doutrina que faz em troca de dinheiro, a doutrina que leva o outro ao erro, à prostituição, ao engano, ó Pai querido. Senhor, nos livra da doutrina dos nicolaítas, ó Pai, que é a doutrina que oprime, que prende, que é a doutrina, Senhor, que quer dominar sobre a vida das pessoas. Que nós entendemos que como igreja, todos nós somos ovelhas e sobre nós está o sumo sacerdote que é Cristo. Pai amado, que nós enchamos nessa noite o nosso coração de arrependimento, ó Pai querido, em nome de Jesus, para que no dia do juízo nós não sejamos pegos de surpresa. Pai amado, eu declaro sobre os teus filhos, receba, você é um vencedor, e como vencedor, receba do maná escondido que é Cristo, receba uma vida nova, que é um novo nome, receba a eleição, a escolha do Senhor na sua vida, que é a pedrinha branca. Papai querido, eu oro, abençoa teus filhos, declaro bênção, declaro vitória sobre cada um, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe vocês por estarem aqui nessa live. Aprendemos muito hoje, tem palavras pesadas aqui em Pérgamo, mas mais uma carta do céu nós recebemos hoje, mais um ensino, mais mudança, mais transformação do Senhor para o nosso coração em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que nós, deixa eu ler aqui, que nós não andemos conformados com este mundo. Amém, meu amor, isso mesmo. Glória a Deus. Gente, muito obrigado. Deus abençoe. Quinta-feira que vem, nós vamos aprender com a igreja de Tiatira. Nós vamos aprender com a igreja de Tiatira, a igreja sanguinária. Meu Deus do céu, a igreja passou por essa fase? Passou. E passa até hoje. Existem pessoas sanguinárias. Meu Deus do céu. Deus abençoe, boa noite. Um beijo. Avisos. Amanhã, 6 horas da manhã, oração matinal. E domingo, nosso culto no edifício La Residência. Amém? Domingo, 19 horas. Você é convidado para estar ali conosco, adorando e servindo o Senhor em nome de Jesus. Amém? Um beijo. Amo vocês. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem na paz. Esta live ficará salva aqui. E depois eu vou subir ela para o YouTube. Tá? Um beijo. Tchau, gente.